Vamos iniciar a nossa semana 2, primeira aula da semana. Eu trouxe novamente aqui para vocês uma breve introdução sobre os documentos fundamentais do SUS. Lembra que eu falei anteriormente que o SUS, a base legal do SUS é a Constituição de 88, dos artigos 196.200, a Lei 8080 e a Lei 8.142/90? Que são os pilares. Aí eu trouxe aqui uma breve introduçãozinha para a gente voltar a lembrar, porque hoje a gente vai falar da Lei 8.142/90, já que a gente já falou um pouco da 8080 e já falamos da Constituição. O Sistema Único de Saúde é sustentado por um conjunto de marcos legais que definem seus princípios, sua organização e o papel da sociedade na construção das políticas públicas de saúde. O primeiro e mais importante desses pilares é a Constituição Federal de 88, especialmente os artigos 196.200, que instituem a saúde como direito de todos e dever do Estado, estruturando o SUS com base na universalidade, integralidade e participação social. Então, esse primeiro parágrafo, a gente vai falar novamente coisas que eu já passei para vocês, mas a gente vai repetindo, né, para poder fixar, que antes de existir o SUS, a saúde ela não era para todos, a saúde era apenas para pessoas que contribuíam com a Previdência Social. Então, após a Constituição de 88, nos artigos 9.200, a saúde passou a ser direito de todos e dever do Estado, e estruturou o SUS, com base na universalidade, integralidade e na participação social, que também antes não tinha. Então, o primeiro e o mais importante é a Constituição Federal, porque foi ela que criou o SUS. Tudo começou aqui, tá bom? É claro que antes da Constituição, lá em 1986, a gente teve a 8ª Conferência de Saúde, que também é muito importante vocês saberem. Eu vou estar enviando para vocês um link de um documentário que foi gravado na época dessa 8ª conferência e explica bastante como que foi, o que aconteceu, os principais marcos, as pessoas que participaram. Vou estar enviando para vocês terem uma noção de como que foi importante. Mas aqui, o documento legal mesmo, primeiro e mais importante, é a Constituição Federal. Para detalhar e regulamentar esses princípios constitucionais, foram criadas duas leis complementares, a Lei 8080/90 e a Lei 8.142/90. A Lei 8080/90 trata da organização e do funcionamento do SUS, descrevendo como devem ocorrer as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Essa lei aqui, a gente já viu ela até o artigo 7º, que inclusive são os principais artigos, os que mais caem em questão de prova, mas nós vamos ver mais artigos no decorrer das aulas, tá bom? Já a Lei 8.142/90 complementa a estrutura do sistema, definindo o mecanismo de participação social nos conselhos e nas conferências de saúde e as regras para transferência financeira entre os entes federados. Embora ambas sejam de 1990, não foram criadas juntas. Vocês vão ver que as duas é 90, né? As duas são /90, tanto a 8080 quanto a 842. A Lei 8080 foi aprovada primeiro, mas teve parte vetada pelo então presidente Fernando Collor, justamente a parte que tratava da participação da comunidade. Então, para suprir esse vazio, que foi vetado, criou-se posteriormente a Lei 8.142/90, garantindo a institucionalização do controle social no SUS. Então, gente, essa lei ela vai falar basicamente sobre a participação social, o controle social e as regras para transferência financeira entre os entes federados. Eu vou começar agora. Ó, tem esse pequeno resumo aqui que é bem importante também. Assim, a Constituição de 88, a Lei 8080 e a Lei 842 formam os 3 pilares jurídicos políticos que fundamentam a existência e o funcionamento do SUS no Brasil. Vocês podem copiar essa parte aqui no caderno para vocês lembrarem, caso pergunte em prova, caso pergunte qual foi o primeiro documento que foi um dos pilares para a criação do SUS. Vocês já sabem que o primeiro foi a Constituição Federal, depois a gente tem a 8080 e a 842 ela foi criada depois para poder falar sobre a participação social, que não estava muito clara como que a sociedade ia participar, e as regras para transferência financeira entre os federados, ok? Vamos iniciar aqui, ó. A lei, ela já começa assim, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros
na área da saúde e da outras providências. É basicamente o que a gente falou aqui. Esse parágrafo ele vem lá na lei, eu vou estar lendo ela com vocês daqui a pouco, para vocês verem como tá. A Lei 842 trata de duas grandes áreas, gente, as áreas principais. Primeira, participação da comunidade, é o que a gente está batendo o martelo aqui. Porque se perguntar em prova do que se trata a Lei 8.142/90, uma das coisas que ela fala, participação da comunidade no SUS. Como que a comunidade participa nas decisões, nas questões do SUS? Ela participa por meio de conselho de saúde e de conferência de saúde, por meio dessas duas coisas. Vamos entender o que são elas. Conselhos de saúde, eu coloquei alguns pontos. São permanentes e deliberativos. O que significa permanente? Ele sempre está lá, ele existe o tempo inteiro, o ano inteiro. Existem as pessoas que trabalham no conselho e ele existe o tempo inteiro em contrapartida das conferências, porque as conferências elas acontecem a cada 4 anos. A conferência, gente, ela é um evento que acontece de 4 em 4 anos, enquanto que os conselhos, eles são permanentes, eles sempre estão acontecendo, tá? Isso aqui é uma grande questão, uma grande pegadinha, viu, para a prova. E deliberativos. Então, os conselhos, eles têm poder de decisão administrativa. Eles avaliam, eles decidem, e enquanto que as conferências, elas não são deliberativas, elas são consultivas. Elas só discutem, conversam, mas elas não decidem nada. Isso de ser deliberativo é que tem poder de decisão administrativa. Podem anotar aí, tá bom? Que é muito importante, porque a banca vai cobrar, vai colocar trocado só para vocês se confundirem. Os conselhos atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde. Então, eles vão formular estratégias e controlar a execução das políticas de saúde. Olha como é importante os conselhos. Funcionam em nível nacional, estadual e municipal. Então, tem conselho aí na sua cidade, tem conselho no seu estado, tem conselho no país. Composição, gente, essa parte aqui, ó, ela cai muito, tá? Em prova, prestem bastante atenção. A composição dos conselhos de saúde, quem participa desse conselho de saúde? 50% vão ser usuários do SUS. Eu, você, todo mundo, né? Porque todo mundo, a gente viu anteriormente, das competências do SUS, que praticamente todo mundo usa o SUS o tempo todo. Então, 50% são usuários, 25% são trabalhadores da saúde e 25% são gestores e prestadores. Essa proporção despenca em prova, foi isso que eu coloquei aqui para vocês, eu marquei aqui de novo. Por quê? É paritária. Essa composição significa paritária. Até coloquei o significado aqui, ó. Paritária significa igualitária, ou seja, que há divisão proporcional equilibrada entre os grupos que compõem um órgão ou um conselho. Paritária, gente, porque 50% aqui mais 50% aqui. Mas a maior parte aqui mesmo são os usuários, tá bom? Vai cair na sua prova, pode anotar aí. Aqui tem o inciso 3, que está falando lá assim, ó. Representação do CNS. O que é CNS? Conselho de Saúde, Conselho Nacional de Saúde. 50% usuários, 25% trabalhadores da saúde e 25% gestores e prestadores. Quem são esses gestores? A gente tem os secretários estaduais e os secretários municipais. Eles também participam dos conselhos de saúde. E aí, os secretários estaduais, eles são chamados de CONAS. E as os secretários municipais são chamados de CONASEMS. Essa sigla aqui. E essa aqui. Também é importante anotar o que significa cada uma, para caso caia na sua prova, você não deixar passar batido, tá bom? No contexto do SUS, paridade é igual a equilíbrio garantido por lei. Então, é um equilíbrio, 50% mais 50% de participação, ok? Quando dizemos que o Conselho de Saúde é paritário, significa que, de novo, 50% das vagas são obrigatoriamente de usuários, 25% das vagas são de trabalhadores da área da saúde, 25% são de gestores e prestadores. Essa divisão garante que nenhum grupo domine as decisões e que os usuários tenham maior peso, reforçando o controle social. Então, a sociedade, tá vendo como é importante a participação social
quando a gente fala de participação social lá nos princípios e diretrizes do SUS, não é uma coisa à toa. Realmente a sociedade, ela participa, ela controla as ações e serviços de saúde do Brasil, tá? Através do SUS. Então, é isso. São os conselhos de saúde. A gente tem também as conferências de saúde, que vão acontecer a cada 4 anos, como eu falei, reúnem representantes de vários segmentos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes, podem ser convocadas pelo governo ou pelo Conselho de Saúde. Então, elas acontecem de 4 em 4 anos, mas elas podem ser convocadas. Isso é bem raro, mas elas podem ser convocadas pelo governo ou pelos conselhos de saúde, se necessário. Participam usuários, trabalhadores, gestores e convidados, mas sem proporção fixa por lei. E aí que pega, porque as conferências de saúde, elas não têm proporção fixa, igual a gente viu aqui em cima, que os conselhos têm. Então, eles podem trocar isso na sua prova e você acabar esquecendo, tá bom? Vamos lembrar que a conferência é um evento, enquanto o conselho, ele é permanente, ele é deliberativo, ok? Como isso cai em prova? As bancas tentam confundir dizendo algo como: as conferências de saúde possuem composição paritária entre usuários, trabalhadores e gestores. As conferências de saúde, gente, elas não possuem composição paritária obrigatória, tá bom? Quem possui composição paritária obrigatória são os conselhos, que é essa composição aqui, ó. Então, as bancas vão colocar isso. Paridade é exigência legal apenas nos conselhos de saúde. Também não quer dizer que as conferências não podem ter esse modelo aqui. Elas podem ter, mas não é obrigatório igual nos conselhos, tá bom? Outra pegadinha comum. As conferências de saúde são órgãos permanentes. Não, gente, as conferências elas acontecem a cada 4 anos. Elas são eventos periódicos, ok? Então, nós falamos aqui duas grandes áreas que essa lei trata: participação da comunidade através dos conselhos e das conferências, e agora ela também vai tratar da transferência de recurso financeiro no SUS. A Lei 8.142/90 define como o dinheiro chega até os estados e os municípios. Ela estabeleceu a transferência fundo a fundo, que é quando o dinheiro vai direto do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual Municipal da Saúde, sem passar pela Secretaria de Finanças, sem burocracia intermediária. Então, gente, agora o repasse do dinheiro, ele vai do Fundo Nacional para o Fundo Estadual ou Municipal da Saúde, direto. Ele não passa por nenhuma outra secretaria, então não tem mais burocracia intermediária, não demora mais. Antes da Lei 8.142/90, o repasse não era direto para o Fundo Municipal. O dinheiro saía do Ministério da Saúde, passava pelo governo do Estado, depois pela Prefeitura, no setor de finanças, e só então chegava à saúde. E isso abria espaço para atrasos, retenção de recursos, uso do dinheiro em outras áreas, dificuldade de comprovar os gastos e perda do controle sobre onde o dinheiro realmente ia parar, porque o dinheiro ficava transitando. E agora não. Essa transferência fundo a fundo, é importante a gente estar lembrando dela, tá? Grifar, ó, fundo a fundo. É quando o dinheiro vai direto do Fundo Nacional para o Fundo Estadual. Então, vai direto, não passa por nenhum outro lugar. E aí é mais seguro, né? Era um processo lento, confuso, cheio de etapas, e por isso o recurso demorava para chegar no serviço de saúde. Para o município receber esse recurso, ele precisa ter e comprovar. Então, aqui, a gente viu que agora foi estabelecida essa transferência fundo a fundo, então vai direto do Fundo Nacional para o Fundo Estadual. E para o município receber esse dinheiro, ele tem que ter alguns critérios, ele precisa ter. Olha só, a prova vai acabar, a prova adora misturar esses itens, ela vai misturar essas coisas para confundir a nossa cabeça, mas vocês vão conseguir diferenciar, tá bom? Prestar bastante atenção. Ó, o município tem que ter conselho de saúde atuante, então o município precisa ter um conselho de saúde, e ele não basta ele existir só no papel, ele tem que estar funcionando e se reunindo e fiscalizando o SUS. Por que ela exige isso? Porque o dinheiro público precisa ser fiscalizado pela comunidade. Lembra que no Conselho de Saúde, obrigatoriamente, metade, paritariamente, 50%, né, da população vai participar do Conselho de Saúde? 50% da população não, né? 50% do conselho é formado pela população. Então,
a população fiscaliza esse dinheiro. Por isso que é obrigatório o município ter um conselho de saúde, porque quando o dinheiro chegar, essa porcentagem da população, ela vai estar ali fiscalizando esse dinheiro, tá bom? O conselho garante que o uso do dinheiro seja acompanhado pelos usuários, trabalhadores e gestores. Os recursos sejam aplicados conforme o plano de saúde, que a gente vai ver mais à frente o que é esse plano de saúde, que não é convênio, tá? O município preste contas do dinheiro por meio do relatório de gestão, a gente também vai ver o que é esse relatório de gestão. Não haja desvios, atrasos ou má aplicação dos recursos. Então, para o município receber esse dinheiro, ele tem que cumprir essa exigência, né, que é ter um conselho de saúde, porque o conselho vai garantir todas essas coisas aqui, ó. Assim, o conselho funciona como um guardião do orçamento da saúde. Então, de novo, o município vai ter que ter conselho de saúde e também vai ter que ter fundo de saúde constituído. O que é o fundo de saúde? É a conta própria, como se fosse uma conta no banco mesmo. Lembra aqui mais atrás, a gente viu, ó, direto do fundo nacional para o fundo municipal, que agora, com o fundo a fundo, né, a partir da criação dessa lei que a gente está lendo agora, o dinheiro vai direto do fundo nacional para o fundo municipal, ok? Então, como que o dinheiro vai direto se não tivesse fundo? Então, o município ele tem que ter esse fundo de saúde constituído. É uma conta própria, onde o dinheiro do SUS entra e sai. Se o município não tem fundo, ele não recebe repasse. Isso evita que o dinheiro seja desviado ou usado em outros setores. Antes do fundo de saúde ser obrigatório, né, antes da lei 8.142, o dinheiro da saúde não tinha uma conta específica. O recurso chegava na prefeitura e entrava na conta geral, junto com dinheiro de educação, obra, transporte, saneamento, tudo mais do orçamento municipal. E isso causava dois grandes problemas: falta de controle e uso indevido do dinheiro da saúde para outras áreas. O repasse era cheio de intermediário e demorava muito. O dinheiro saía da União, passava pelo Estado, chegava na prefeitura e só depois era repassado para a Secretaria de Saúde. Esse caminho longo criava atraso, retenção, falha, burocracia, risco de desvio. Então, o fundo de saúde tem que existir. Imagina que o dinheiro, quando não existia fundo de saúde, né, o dinheiro chegava para o município e o município ia distribuindo esse dinheiro para outras coisas, conforme eles achavam melhor. E pode ser que a saúde não fosse prioridade, e pode ser que fosse. Mas e aí quem garante? Então, com o fundo de saúde, passa a ser prioridade, porque tem o dinheiro próprio da saúde, direto para a saúde, ok? Então, vamos lembrar de novo, repetindo, para a gente não esquecer. Para o município receber os recursos, ele tem que ter e comprovar Conselho de Saúde e Fundo de Saúde, beleza? Aqui no artigo 3º, no inciso 2, vai falar aqui, ó, destinação mínima. 70% do dinheiro vai para os municípios e os restantes 30% para os estados. Isso aqui, gente, que eu tô lendo, quando fica assim, deitadinho a letra em itálico, é porque eu tirei direto da lei. Se não entender agora, na hora que eu abrir aqui com vocês a lei, vocês vão entender. Mas é só pra gente estar contextualizado antes de abrir a lei, tá? Todo esse arquivo que eu tô lendo com vocês agora é só uma contextualização, uma explicação antes da gente realmente ler a lei inteira, para vocês terem uma noção de quando a gente vai lendo. Então, tem que ter essa destinação mínima, 70% vai para os municípios e o restante 30% para os estados. E aqui no inciso 3 vai falar dos consórcios intermunicipais. Municípios podem se juntar para compartilhar serviços e movimentar a parcela de recursos entre si. Então, gente, quando falar de consórcio, é isso que ele está querendo dizer, que os municípios podem se juntar para compartilhar serviços. Se na sua cidade não tem uma UTI, por exemplo, você pode usar a UTI de outra cidade, entendeu? Então, os municípios podem se juntar para compartilhar serviços e movimentar a parcela dos recursos entre si. E aí, eles têm que movimentar as parcelas lá financeiras entre eles de acordo com a demanda, entendeu? Então, os municípios estão autorizados a fazer consórcio e tem que ter pelo menos 70% do dinheiro tem que ser para os municípios, ok? A gente tem também os planos de saúde, que vai falar na lei também sobre os planos de saúde. O que é um plano de saúde? Documento de planejamento que define objetivos e metas da saúde para 4 anos. Então, é um plano de saúde.
Provas gostam de trocar programas por programas ou planilhas. Falar programa de saúde, planilha de saúde. Não é isso, gente. É plano de saúde. Atenção, não estamos falando de plano de saúde privado. A gente não está falando de Unimed, de Apvida, de... Enfim, a gente não está falando desse tipo de plano de saúde. No SUS, o plano de saúde é um documento oficial de planejamento da gestão pública de saúde. Ele é obrigatório em todas as esferas. Na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. E descreve metas da saúde, objetivo, prioridade, ação, indicadores, financiamento, organização da rede. É um plano de governo específico da saúde para um período de 4 anos. Antes dessa lei, antes de existir o plano de saúde, a situação era muito mais desorganizada. Não havia planejamento estruturado, os municípios não tinham um plano formal, técnico e obrigatório. As decisões eram improvisadas, descontinuadas, dependentes de um gestor do momento, sem metas claras, sem acompanhamento. Era tudo mais pontual e político, menos técnico. Então, não era estudado realmente, de fato, né, o que aquela população estava precisando naquele momento para a saúde, para poder ser repassado o dinheiro, sabe? Então, por exemplo, um político, ele ia se candidatar e aí ele falava, vamos criar um hospital para mulheres, voltado para mulheres. Mas aí ele não era estudado se naquela região ia ter demanda, de fato, para gastar dinheiro com aquilo, se naquela região quantas mulheres que tinham, se as mulheres estavam realmente precisando daquilo, se já tinha já existia um hospital, o mesmo hospital daquele. Então não era estudado, era mais político, assim. E aí isso acaba sendo ruim, né? Porque a gente tem que ter esse estudo do que aquela sociedade está precisando, aquela população está precisando naquele momento. Por exemplo, a pandemia. Quando acontece uma coisa assim de última hora, né? Tem que ter um plano para poder não deixar improvisado. Então, esse plano, ele é um período de 4 anos, então de 4 em 4 anos eles têm que renovar esse plano, tá? Aí aqui, as ações não tinham continuidade, mudava a gestão, mudava tudo. Então, mudava o prefeito e etc., mudava tudo. Não havia metas de longo prazo, diretrizes permanentes, planejamento quadrienal, que é de 4 em 4 anos, controle social sobre o planejamento. Hoje, a sociedade ela tem esse controle sobre o planejamento, e isso prejudicava as redes de saúde, a organização. Também, a gente tem o relatório de gestão. O que é o relatório de gestão? É um documento anual que mostra o que foi feito com o dinheiro, relaciona metas e resultados. O relatório de gestão é um documento obrigatório que resume tudo o que foi feito na área da saúde durante um ano de gestão. Ele mostra como os recursos foram aplicados, como as ações e serviços foram desenvolvidos, quais metas foram atingidas ou não, avaliação dos resultados e justificativas. É basicamente prestação de contas da área da saúde, que deve ser apresentada ao Conselho, à Câmara e à população em geral. O objetivo é garantir transparência, controle social e responsabilização. Então, nesse relatório, vai relacionar as metas e os resultados. Como eu falei aqui, né? Prestação de contas. É interessante porque eu mesmo, antes de estudar essas coisas, eu não tinha ideia de que isso existia. Mas existe. Tá vendo como depois dessas leis, 8080, essa 8.142, as coisas são mais transparentes, existe mais transparência, né? Para a população entender o que está acontecendo com o recurso. Isso é muito bom. Deveria existir em todas as áreas, né? E também existe esse outro documento aqui, contrapartida de recursos próprios. O município precisa colocar dinheiro dele também. Então, o município ele também tem que ter um orçamento próprio. Não pode só vir de repasses da União. Todo mundo, gente, essa questão aqui, ela é importante, porque todo mundo, eu já falei isso várias vezes, eu vou repetir, financia o SUS, tá bom? Então, o município, ele também tem que colocar dinheiro dele no SUS, né? A contrapartida é a obrigação que os estados e municípios têm de investir uma parte do seu próprio orçamento em saúde, além dos recursos que eles já recebem lá da União, do país. É como um compromisso mínimo para garantir que cada ente federativo participe do financiamento da saúde. Afinal, o SUS é tripartite. Gente, essa palavrinha aqui, ela é muito importante, vocês sabem o que significa. Tripartite significa que o SUS é financiado e gerido por 3 esferas de governo: União, Estado e município. Isso aqui é muito importante, tá?
Todo mundo financia o SUS, União, Estado e municípios. Tanto financia quanto gere e organiza, tá bom? Então, o SUS é tripartite, anota aí, tripartite, União, Estado e município. Cada um participa com parte do dinheiro, parte da gestão e parte das responsabilidades. Então, não é só com dinheiro, né? Também tem gestão e também tem as responsabilidades. É como se o SUS fosse um grande sistema em que todos têm que colocar dinheiro na mesa e trabalhar juntos. Quanto que cada um deve investir? Tem em lei, tá? Quanto cada um deve investir, A União deve aplicar o valor gasto no ano anterior, mais a correção da variação nominal do PIB. Os estados devem aplicar 12% da própria receita e os municípios 15% da própria receita. Então, anota aí essas porcentagens, pode ser que caia, gente, número. Sempre que tiver número, é coisa para questão, tá? Oportunidade para ter questão. Então, sempre que tiver porcentagem, data, não tanto as datas, mas o número das leis é importante a gente lembrar. Por isso que eu fico repetindo aqui o tempo inteiro, tipo, 8.142/90, 8080/90, Constituição Federal de 88, porque cai em prova. A gente viu nos exercícios que teve muitas questões com data, assim, pelo menos o ano, sabe, de criação. E da questão de porcentagem também, tá? Os estados 12%, o município 15% da própria receita. E o que são essas próprias receitas? Isso aqui é uma curiosidade que eu trouxe para vocês, tá? Porque provavelmente não cai, não. Mas é só para vocês entenderem o que são essas receitas que o município tem que investir em ações e serviços. Para estados e municípios, são receitas como ICMS, IPTU, ISS, PVA, transferências constitucionais e outras receitas tributárias. Então, basicamente, impostos. Ou seja, não são valores enviados pelo governo federal, são recursos do próprio estado, do município. Coloquei aqui também um exemplo como funciona na prática, para vocês entenderem. Se eu pago meu IPVA, para onde que vai o dinheiro? O IPVA é um imposto estadual, mas a arrecadação é dividida. Então, 50% fica com o estado e 50% para o município. Então, esse dinheiro dessa arrecadação tem que ser investido também no SUS. O SUS ele tem que os municípios, né? Eles vão usar 15% da própria receita adquirida através dos impostos da população para investir em ações e serviços de saúde. E os estados a mesma coisa, só que 12%. Ok? Aí tá falando aqui, né? Nada do IPVA vai para a União, é um imposto totalmente estadual e municipal. Só que aí, esses impostos todos que eu falei, isso aí depende. Tem alguns que vai para a União, tem alguns que vai para o estado, município, estado e município. Mas isso aí, igual eu falei, não vai cair na sua prova, só para você ter uma curiosidade mesmo de onde que vem essa receita, tá? Que o município tem que investir. E esse dinheiro pode ir para a saúde? Sim, tanto o Estado quanto o município podem usar parte desse dinheiro para compor a contrapartida obrigatória, os 12% e os 15% previsto pela lei constitucional, essa lei aqui, ok? Mas atenção, aí aqui ele trouxe, eu coloquei, né, outro exemplo de imposto, né, o IPVA ele não vai direto para o SUS, ele pode entrar no orçamento geral e pode ser direcionado para a saúde, educação, infraestrutura, etc. Então não quer dizer que, igual a gente falou do IPVA, né? 50% fica com o município e ele vai pegar esses 50% e já vai jogar direto na saúde. Não. Ele vai pôr em todas as áreas. Mas, pelo menos 12% ele tem que colocar, 15%, né? O município tem que colocar ali nas ações e serviços de saúde. Ok? O que mais cai em prova sobre a Lei 8.142/90? Diferença entre conselho e conferência. Então, a gente já falou, né? Conselho é permanente, conselho é deliberativo, conselho tem paridade, lembra 50, 25, 25, 50%, 25%, 25%. Fiscaliza e acompanha o SUS. As conferências são de 4 em 4 anos, avalia a situação de saúde, mas não decide nada, tá? Propõe diretrizes, não é permanente e não tem paridade obrigatória. Então, cai muito a diferença entre os dois, tá? Composição do conselho, eu acabei de falar, 50, 25, 25. A banca adora trocar a porcentagem ou dizer que a conferência também tem paridade. A conferência não tem paridade obrigatória, tá? Condições para fundo a fundo. As provas colocam itens errados misturados, como Plano Municipal da Educação, conferência realizada anualmente,
A conferência ela não é realizada anualmente, a conferência é de 4 em 4 anos, né? E plano municipal de educação não tem nada a ver, né? Plano diretor urbano, então ela vai misturar um monte de plano aí para poder falar que é o fundo a fundo, mas não é não. Papel dos conselhos. O conselho faz controle social. Significa fiscalizar, acompanhar, monitorar, sugerir, participar na formulação das políticas, mas ele não vai executar nada, não vai prestar serviço, não vai atender paciente, não administra orçamento, tá bom? Ele não controla e não executa. Então, conselho, essas aqui são as competências dele, tá bom? Convocação da conferência. A conferência acontece de 4 em 4 anos, como eu já falei várias vezes aqui, e ela pode ser convocada pelo gestor do SUS, né, o ministro, secretário estadual, secretário municipal, ou pelo próprio Conselho de Saúde, ela pode ser convocada. Essa é outra pegadinha clássica, tá bom? Que ela só pode ser convocada por esses dois, e na prova pode cair, sei lá, pelo usuário, que o usuário vai convocar a conferência. Não, quem vai convocar a conferência, o gestor do SUS ou o próprio Conselho de Saúde. Natureza do conselho. Sempre aparece assim, o Conselho de Saúde tem caráter consultivo. Isso aqui tá vendo, gente? É uma pegadinha. Porque o Conselho de Saúde tem caráter deliberativo. Quem tem caráter consultivo são as conferências. A lei diz que ele tem caráter permanente e deliberativo, como eu acabei de falar. Deliberativo é igual participa das decisões. Trouxe um resumo geral aqui para vocês, vou ler rapidinho, porque é basicamente tudo isso que a gente falou. Conselho de Saúde é permanente, funciona o ano inteiro, todos os anos. Não tem periodicidade definida, ele é contínuo. Conferência de Saúde acontece de 4 em 4 anos, pode ser convocada extraordinariamente. Gente, isso aqui também pode ser questão de prova, tá? A conferência, ela pode ser convocada extraordinariamente. Se acontecer alguma coisa, ela pode ser convocada. Por quem? A gente já viu aqui por quem? Pelo gestor do SUS ou pelo próprio Conselho de Saúde. Só pelos dois. Mas isso é exceção, então tem que estar lá na sua prova sim, se caso cair, tá? Pegadinha. Conferências são permanentes. Não, conferência não é permanente. Conselho de Saúde se reúne cada 4 anos. Tá vendo como confunde? Eles vão colocar uma frasezinha assim, talvez um VOF, ou para marcar mesmo uma questão, e a gente pode confundir se a gente não ler com cuidado. Conferência é um órgão contínuo de fiscalização. A conferência ela não é contínua, nem de fiscalização, né? Finalidade do Conselho de Saúde: exercem controle social, fiscalizam, acompanham, avaliam, deliberam, aprovam os planos de saúde, relatórios de gestão e acompanham o uso dos recursos. Conferência: avalia a situação de saúde e propõe diretrizes para melhorar o SUS. São espaços de debate, avaliação e planejamento, não de decisão administrativa. Pegadinha de novo. Conferência deliberativa. Não. Conselho faz avaliação quadrienal da saúde. Quando falar de quadrienal, gente, é 4 anos, né? E o conselho, ele é contínuo. E ele não faz essa avaliação. Quem faz é a conferência. Composição, a gente falou várias vezes, né? Que ela é obrigatória, não pode ser alterada. Conferência de saúde tem representação de vários segmentos, mas não tem proporção paritária definida na lei. Aí outra pegadinha que pode cair, né? Conferência tem composição paritária, 50, 25, 25. Isso aqui é legal também para lembrar, né? 50, 25, 25. Mas a conferência ela não é 50, 25, 25, é só o conselho, tá? Natureza jurídica. O conselho é um órgão colegiado, que é um órgão formado por muitas pessoas, gestores. Ele é permanente e ele é deliberativo. Já falamos várias vezes. Tem poder de aprovar, rejeitar, fiscalizar. E as conferências é um evento, não é um órgão. Por quê? Não vai ter gestores e tudo mais, né? É um evento. Caráter consultivo e propositivo, faz propostas e diretrizes. Uma forma de pegadinha, né? Conferência é um órgão colegiado, a conferência não é um órgão colegiado. Conselho é um evento periódico, o conselho não é um evento. Então, trocou aqui, né? Convocação. Conselho de Saúde não é convocado, ele existe o tempo todo. Reuniões são frequentes, normalmente mensais. Conferência, convocadas por
gestor do SUS, o Conselho de Saúde, igual a gente falou, e relação com repasses. O Conselho deve estar ativo para que o município receba verbas fundo a fundo. Lembra que eu falei que para o município receber, o que ele tem que ter? Ele tem que ter duas coisas para ele receber o repasse. Ele tem que ter o conselho dele ativo e tem que ter o fundo para a saúde aberto. Tem que ter a conta aberta, né, do banco. E a conferência deve ser realizada de 4 em 4 anos para manter a regularidade do sistema, mas não é ela que fiscaliza o repasse. Esse é o papel do conselho. E aqui mais uma pegadinha. Então, gente, basicamente é isso. Essa é bem repetitivo, né? Fiquei repetindo várias coisas, mas é porque é questão que cai mesmo nas provas. Mas é basicamente duas coisas. Participação da comunidade, né? Que vai tratar essa lei. Participação da comunidade e transferência de recursos financeiros no SUS. É basicamente sobre isso que vai falar. Pode ser que venha na prova. Do que se trata a Lei 8.142/90? Participação da comunidade no SUS, transferência de recursos financeiros. Ok? Eu trouxe aqui para vocês a lei mesmo, PDF, para vocês darem uma olhadinha como que ela está escrita, mas vocês vão perceber que é basicamente tudo aquilo que a gente falou, tá? Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências. Então, as duas coisas que nós falamos, né? Participação da comunidade e transferências intergovernamentais. O Presidente da República, Artigo 1. O Sistema Único de Saúde, de que trata a Lei 8080, contará em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções, com as seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde, Conselho de Saúde. Lembra que a gente acabou de falar dos dois? A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Ela é convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelos Conselhos de Saúde. Então, lembra que eu falei que ela vai acontecer de 4 em 4 anos, mas ela pode ser convocada extraordinariamente pelos Conselhos de Saúde ou pelo Poder Executivo. Então, pode ser que caia na sua prova esse inciso, né? O inciso 1º do artigo 1. E eles tiram essa parte aqui, ó, que ela não pode ser convocada, que ela só acontece apenas de 4 em 4 anos. Pegadinho, tá bom? Porque ela pode, mesmo que extraordinariamente, né? Ela pode acontecer, ok? Inciso 2. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, a gente acabou de falar, grifar. Permanente e deliberativo, órgão colegiado, também falamos, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Atua na formulação de estratégia e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 3. O Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, CONAS, lembra que eu falei lá com vocês? E o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Então, pode cair na sua prova perguntando se eles participam, né, o CONAS e o CONASEMS, eles participam também no Conselho, então tem representação no Conselho Nacional de Saúde. E CONAS significa Conselho Nacional de Secretários de Saúde e CONASEMS, Conselho Nacional de Secretários Municipais. Então, um é nacional e o outro é municipal. Anota aí, tá bom? 4. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferência será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Também já vimos isso. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovada pelo respectivo conselho. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, olha só, gente, Fundo Nacional de Saúde, olha como é que ele veio na abreviação FNS, serão alocados como? Então, aqui ele vai mostrar como que o fundo vai ser alocado. Vou ler rapidinho. 1. Despesas de custeio de capital no Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. Os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementadas pelos municípios, estados e Distrito Federal. Então, está falando aqui sobre como o Fundo Nacional de Saúde vai ser realocado, né? Em todas essas áreas aqui.
Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso 4 desse artigo destinam-se a investimentos na rede de serviço, a cobertura assistencial, ambulatorial, hospitalar e as demais ações de saúde. Ok? Artigo 3º. Os recursos referidos no inciso 4º do artigo 2º dessa lei serão repassados de forma regular e automática para os municípios, estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no artigo 35 da Lei 8080. Então, gente, vai ser esse repasse aqui também é importante. Ele é automático, regular e automático, tá bom? Porque isso aqui garante que seja rápido, né? Não seja burocrático. Então, os recursos vão ser regulares e automáticos. Quando eu estava estudando, eu imprimi essa lei, tá? Não imprimi, a única lei que eu não imprimi foi a 8080, porque ela é muito grande. Mas essa aqui ela é pequenininha, ó, já é só essa página e já acabou. Para poder grifar realmente essas partes, fazer anotações, para a gente lembrar. Eu recomendo isso para vocês, se vocês puderem, tá? Inciso 1º. Enquanto não for regulamentada, a aplicação dos critérios previstos no artigo 35 será utilizada para repasse de recursos. Tá, isso aqui é tranquilo. Os recursos referidos nesse artigo serão destinados pelo menos 70%. Lembra que eu coloquei lá para vocês isso aqui? Ó, tá aqui na lei. Os recursos referidos nesse artigo serão destinados pelo menos 70% aos municípios, afetando-se o restante aos estados. Então, pelo menos 70% dos recursos lá da União, né, eles vão para os municípios. Então, no mínimo 70%. Pode vir lá na sua prova falando, no máximo 70%, apenas 70%. Não é apenas, é pelo menos, pode ter mais também, né? Os municípios poderão estabelecer consórcio, lembra que eu também falei disso, para execução de ações e serviços de saúde, remanejamento entre si, parcela de recursos previstos no inciso 4 do artigo 2. Artigo 4. Para receberem o recurso do que trata nessa lei, os municípios e os estados deverão contar com... Isso aqui também a gente falou. Lembra que eu falei que para receber os recursos, os municípios têm que ter um fundo de saúde. O que é um fundo de saúde mesmo, gente? É uma conta no banco destinada somente para a saúde, porque antes não tinha essa conta. Antes o recurso chegava para o município e ele gastava de modo geral, com a educação, com obras, enfim. E agora não, ele vai direto para o fundo de saúde, ok? Conselho de saúde, também tem que ter um conselho de saúde, para quê? Porque no conselho de saúde as pessoas conseguem fiscalizar esse dinheiro que chega. Então tem que ter o conselho para as pessoas conseguirem fiscalizar. Com composição paritária, de acordo com o decreto que a gente viu. Plano de saúde, a gente também falou do plano de saúde. Relatórios de gestão que permitam controle do que trata no inciso 4 do artigo 33. Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários previstos no prazo de 2 anos para sua implantação. Parágrafo 1. O não aditamento pelos municípios, ou pelos estados, ou pelo Distrito Federal dos requisitos estabelecidos nesse artigo implicará em que os recursos concernentes sejam administrados pelos estados ou pela União. Então, se os municípios não tiverem todas essas coisas aqui, que a gente falou lá atrás, se os municípios não tiverem todas essas coisas, quer dizer que o dinheiro não vai chegar para eles? Ah, o município não tem fundo de saúde, o município não tem conselho, então ele não vai receber o dinheiro. Claro que ele vai receber o dinheiro. Porém, quem vai administrar vai ser o Estado ou a União. Aí o município não vai administrar, tá? Ele tem que ter todas essas coisas para ele conseguir administrar. Artigo 5º é o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizar a estabelecer condições para a aplicação dessa lei. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Foi em 28 de dezembro de 1990. E é isso, gente. É tudo isso que a gente viu no slide que eu fiz e aqui na lei. Tem outros decretos, vocês vão ver na hora que eu mandar esse artigo, que tem outros decretos. Vai ter esse decreto aqui. Todo esse slide aqui, ele é cheio de decreto. A gente pode voltar neles depois. Eu dei uma lida boa neles hoje e não vi nada que possa ser muito pertinente para a prova. E eu estou tentando fazer esse resumo assim grande para poder passar para vocês o máximo de informação importante assim que eu consegui nesses poucos meses que a gente tem disponível. Mas, conforme a gente for fazendo exercício, se aparecer coisas referentes a esses decretos, aí eu volto e gravo o vídeo sobre eles, tá bom? Mas, por enquanto, gente, o mais importante é essa lei,
a Lei 8080 e a Constituição Federal, que já estão disponíveis aí para vocês. Quem não assistiu, assiste primeiro para poder dar continuidade, tá bom? É isso. Obrigada.